Deputado, vamos nas questões políticas, que agora praticamente é o seu ganha-pão. De um lado, por razões patrióticas, e Angola agradece por termos pessoas que estão de pé, erguidas e que fazem o seu trabalho por patriotismo para manter este país em pé. Malgrado todas as vicissitudes que o vosso grupo político tem sofrido, mas vocês continuam de pé e estão a arrancar, estão a avançar, estão a conquistar espaços. E por outro lado, esse é o ganha-pão, porque tem o direito de ter um salário. Deputado, como líder da UNITA em Luanda, como tem encarado este desafio? Nas eleições, passaram-te a bola, conseguiste mobilizar Luanda, ganhaste as eleições em Luanda. Queiram os outros, não queiram, nós os outros também, mas é um dado de facto, a UNITA ganhou. Como é que foi este desafio, deputado? Não, olha, eu em 2022 não estive cá. Quem era o secretário provincial era o deputado Nelito Equipe. Eu estive ainda Ok. em Benguela. Mas, Só claramente, a em UNITA maio de ganhou. Eu 2023. venho em maio de 2023 para Ok, secretário provincial da UNITA em Luanda. Mas, pois. como disseste muito bem, a UNITA ganhou em Luanda. E eu, que já sou um político com alguma experiência, obviamente chego em Luanda, o meu desafio principal é que manter o resultado e trabalhar para melhorá-lo. Uhum. Então, nós temos estado a fazer o trabalho nesta perspectiva de manter a vitória da UNITA aqui em Luanda e melhorar o resultado. Ou seja, se em 2022 a UNITA teve 3 deputados e o MPLA teve 2, nós vamos ter que trabalhar para em 2027 nós tirarmos no mínimo 4 deputados e depois o MPLA que se aguente com os problemas que tem. Então, este é o desafio que eu me proponho. E aquilo que eu posso te dizer de forma muito garantida do feedback que temos recebido do povo é muito positivo. Nós fizemos ainda a coisa de uma semana, 8, 9, 10 dias, 2 atividades no mesmo dia aqui na província de Luanda. Foi um desafio a que nos propusemos a realizar e tivemos resultados muito positivos. Porque os outros atos que fomos fazendo, fomos tirando uma atividade por dia. Mas quisemos nos desafiar para ver mesmo a prontidão da população em relação à aceitação do partido. E fizemos um grandioso ato no município do Cacoaco, na comuna do Quicolo, e fizemos o segundo no município de Belas, na comuna do Morro dos Veados. Isto foi no dia 22 de fevereiro, em homenagem ao Dr. Savimbi. E como deve imaginar, foi numa altura em que o assunto eram as medalhas para os 50 anos da independência, medalhas em que se está a recusar reconhecer o mais velho Holden Roberto e o Dr. Savimbi, e nós dissemos, se calhar o reconhecimento tanto do mais velho Holden quanto do Dr. Savimbi não venha de um despacho que saia do presidente João Lourenço, seja o reconhecimento do seu povo, porque eles lutaram pelo povo angolano. Então, fizemos essas 2 atividades e aquilo foram 2 explosões de aceitação popular e, sobretudo, a reafirmação de que o nome do Dr. Savimbi é reconhecido pelos angolanos. Então, a medalha que vem do presidente João Lourenço, se calhar é bem que seja recusada a figuras como o Dr. Savimbi e o mais velho Holden Roberto, porque, na verdade, o presidente João Lourenço não está com espírito reconciliador. De um lado, aceita que se legalize a Fundação Jonas Savimbi, do outro lado, começa a trazer perspectivas dos que falem mal do Dr. Savimbi e, sobretudo, rotulá-lo dos piores nomes possíveis. Então, nós temos que aceitar, sim, que aqui há necessidade de uma revolução das mentes. Uma revolução das mentes para a construção de um país verdadeiramente eficaz, verdadeiramente reconciliado, verdadeiramente que aceite todos os seus filhos nas suas variadíssimas dimensões. E isto ficou provado, os atos aconteceram no mesmo dia, nós chamamos aquilo de um ato de duplo impacto e uma ação bidiária, e foram exatamente aqueles eventos grandiosos que tivemos a nível de Luanda. Então, para responder àquilo que é a nossa posição aqui em Luanda, é gratificante, é aconchegadora, é satisfatória, sobretudo com um elevado nível de reciprocidade
com os cidadãos no que diz respeito à mensagem da UNITA. Então, aqui em Luanda estamos muito bem. Eu sempre digo, a UNITA está aqui, bem viva, em pé, firme e forte, mas, sobretudo, recomenda-se. Recomenda-se. Deputado, quanto Sim, à reorganização do território angolano, administrativamente falando, como é que se sim. sentiu em ver Luanda ser dividido por dois? Sentiste-te mutilado? O Icolibengo, como é que fica? Senti-me triste por uma razão. A divisão não foi uma estratégia para se resolverem os problemas dos cidadãos. A divisão só foi mais uma estratégia para se fugir às autarquias. E isso me entristeceu. Mas eles dizem que este ano vão fazer as autarquias, acreditas? É mentira, porque o Orçamento Geral do Estado 2025 foi aprovado o ano passado e não tem rubrica sobre autarquias. Então, tudo que se fala sobre autarquias por elementos afetos ao governo é falso. Não há orçamento previsto para autarquias. E o governo não pode disponibilizar uma despesa tão grande como a realização de eleições autárquicas sem fazer constar do Orçamento Geral do Estado. Isso é linear, é básico. O Não é que resto é poderão distração. talvez, deputado, não é que poderão talvez fazer uma sentada extraordinária para um orçamento extraordinário para as autarquias? Isto não é possível? Não. Não há possibilidades para isso. Eles não têm tesouraria. O problema da Angola, sabes, Álvaro, é problema de tesouraria. Roubaram o dinheiro, estão com os cofres completamente debilitados. Mesmo os empréstimos que fazem, os fundos são sempre desviados, não vão para os objetivos pelos quais são feitos os empréstimos. A Angola, tecnicamente, está em bancarrota. Não se quer admitir por orgulho, mas o problema angolano é tesouraria. Estou a dizer isso de forma muito firme e com a responsabilidade que se implica. O problema da Angola é tesouraria. O governo chegou a ponto de que até para pagar salários tem que se endividar. Tecnicamente, eu não sou economista, mas estou Uhum. aqui a dizer, tecnicamente nós estamos em bancarrota. Estamos com a economia Deputado, falida. Temos, temos ouvido a UNITA e também é já de domínio público, porque há muitos investigadores procuram em outros meandros sacar informações que, Uhum. e é lei, que o governo não pode ser fiscalizado pela Assembleia. Será que até hoje o grupo parlamentar da UNITA, os deputados do Parlamento, não sabem como são alocados as receitas da indústria extrativa, tanto faz do petróleo, dos diamantes e de outros minerais que Angola tem? Portanto, estes dados vocês não têm até hoje, não vos é especificado o que se arrecada e como vem alocado estas receitas? Álvaro, a questão da gestão das finanças em Angola é completamente triste, para não ter que usar expressões muito pesadas. É completamente triste. O que se passa em Angola é que há uma instituição que eles tornaram credível e funcional. Esse instituto que eles tornaram credível e funcional chama-se corrupção. O instrumento principal onde se assentam todos os esquemas de corrupção em Angola é o Orçamento Geral do Estado. Por conta da forma como eles assentaram os pilares para a sua gestão no âmbito da corrupção, que traz todos os seus males à volta, né? Tráficos de influência. Vamos lá ver, há um orçamento geral do Estado, mas o presidente passa a vida a fazer adjudicações diretas das verbas para projetos que não constam do orçamento geral do Estado. É corrupção ativa, esta. E o ator chama-se João Lourenço, é presidente da República. Mais do que aquilo que se alocou para o Orçamento Geral do Estado, ele vai dando assim para as empresas das suas amizades, daqueles onde preferir, e assim vai passando de parte o Orçamento Geral do Estado. A ministra das Finanças
não consegue perceber o que é que se passa com o seu ministério, porque as ordens superiores imperam para a adjudicação das verbas. E mais, para não ter que ir longe sobre o que eu quero aqui caracterizar, depois o Álvaro, aí em frente a um monitor, não é? É funcionário da AGT, consegue desviar 7 bilhões de kwanzas e o país está nisso porque foi a partir de um clique num computador. Repare a fragilidade econômica e financeira do que o país vive. Se meninos da AGT, ou jovens, digo, da AGT, conseguem retirar o dinheiro como retiraram dos dinheiros dos impostos dos angolanos, o que é que se espera do sistema econômico do país? Onde o ministro de Estado e diretor do gabinete do presidente da República está envolvido em escândalos de corrupção, mas o presidente não consegue demiti-lo, não consegue exonerá-lo, antes, pelo contrário, protege-o. O que é que você quer falar sobre o combate à corrupção por parte do presidente João Lourenço? Então, há muitas questões destas que praticamente revelam os escândalos que vão acontecendo e, sobretudo, porque que o Estado angolano está em coma. Porque neste preciso momento, Álvaro, não vale a pena haver ilusões. Há histórias de superávit, há história de nossa que é tudo mentira. Até para se pagar salário estão a se endividar. O dinheiro pós-projetos é dividido na elite dominante, que é a elite governante, e o povo que fica a Deus dará, porque para eles não importa a vida dos cidadãos. Esta aqui é a realidade econômica do país, é muito grave. Muito grave a situação. Então, o âmbito da fiscalização fica comprometido por causa disso. Repare que para o deputado fiscalizar, tem que escrever para o fiscalizado para dizer que vai fiscalizar. Quando é que essa fiscalização vai trazer resultados positivos? Isto aí estás a dizer ao rato que quer roubar quer comer o queijo, dizer, olha, estou a vir, é melhor já se preparar que vou viver se estás a comer o queijo. Exatamente. E como é que isto vai fazer fé de alguma transparência? Como é que isso vai fazer fé de alguma qualidade nas contas públicas? Como é que isso vai trazer fé nas supostas estratégias de políticas públicas trazidas a público que depois, passa a redundância, acabam sempre caindo em saco roto? Não é possível. O país está saqueado, o país está em coma, está doente, e o país precisa de, como disse, uma revolução da consciência que passa, sobretudo, por qualquer um que estiver no aparelho do Estado como servidor público. Não digo apenas governantes do MPLA, mesmo os governantes da UNITA, ao entrarem para a governação, têm que assumir a postura de algum compromisso com a pátria e o seu povo. Não se pode gerir o país como tem estado a ser gerido até hoje pelo MPLA. 50 anos de independência, 50 anos de desgraça do povo, nada justificaria, porque pelos booms econômicos que fomos tendo ao longo do percurso econômico, mais ou menos de 2011, 12, até pelo menos antes da famosa crise econômica e um pouco a posterior, por causa dessas guerras que fizeram elevar o preço do barril de petróleo, nós teríamos uma Angola com um tecido social diferente e uma economia estabilizada. Não é normal que um país tenha mais do que 60% do seu PIB, que é o permitido por lei, em dívida. Nós já chegamos a ter dívida acima deste limite financeiro, economicamente ou juridicamente recomendável e, sobretudo, para aquilo que poderiam ser os check and balance das políticas públicas no âmbito de diversificação da economia, alavancar o poder de compra dos cidadãos e, sobretudo, desenvolver o país. Hoje nós não temos políticas públicas ali definidas com objetivos estratégicos de desenvolver, porque vão aprovando políticas na base dos interesses dos ministros quando trazem um orçamento e quando vai para lá são comissões, é corrupção, são esquemas, etc, etc. E Angola está no estado em que está, não se desenvolve. Não se desenvolve. Deputado, o nosso tempo está a consumar-se e queria lhe trazer outros assuntos não menos importantes, até muito importantes.
Uma Muito equipa, quando está participando no campeonato, ele mede as suas forças e sim, olha sim. para as outras adversárias e individua, não é? Certo. Aquela que é, portanto, a sua competitor principal. E também Exato. está atento o que é que está a acontecer na casa do competidor. Mal. Olhando para o MPLA, Uhum. estamos a ver que existe um movimento lá dentro. Muitos militantes querem a democratização daquele partido. E recentemente ficamos a saber que existe um dos militantes do Comitê Central, o Valdir Cónego, o famoso de Malange, Sim, está em suspensão. Eh, sim. que opinião faz sobre isso? Que declarações podes liberar a partir aqui do Bem-Aja sobre este facto? Bom, sobre esse facto, é importante que o MPLA se democratize. E eu vou dizer uma coisa, espero que seja bem entendido. A democracia em Angola está como está porque o MPLA não é um partido democrático. E é importante que o MPLA se democratize. Porque as decisões que o MPLA vai tomando têm incidência muito direta à vida dos cidadãos. E, sobretudo, definem um período daqui a X tempo, durante o seu período de governação, aquilo que é a vida das pessoas. E um dos elementos que tem estado a prejudicar o assentar do país nos marcos doutrinariamente recomendáveis em relação ao bem-estar, à democratização e, sobretudo, inclusive, o alavancar e o equilibrar da economia, são os vícios carregados pelo sistema de partido único que o MPLA adotou após a independência. Os requisitos de partido único no MPLA têm estado a prejudicar o país. Então é importante que o MPLA se democratize. Em relação ao jovem Valdir, é muita pena que tenha sido suspenso só por ter se manifestado no interesse de candidatar-se a presidente do MPLA. Eu acho que uma candidatura para um partido faz o jogo democrático, não precisa ser suspenso só por isso. Não precisa permanentemente o MPLA estar a negar os processos jurídicos que o engenheiro Antônio Benácio vai colocando nos tribunais e não só, porque ele também é alguém manifestamente candidato à liderança do MPLA. Não ficou bem que um indivíduo como o general Higino Carneiro hoje não seja parte do birô político, só porque há algum tempo já manifestou o interesse dele de concorrer à liderança do MPLA. Então, o MPLA tem de se democratizar. Só que com o presidente João Lourenço não vai se democratizar. O presidente João Lourenço não é democrata. Não se cobra democracia a não democratas. E este é o problema que o MPLA tem. Tem à frente do seu partido um líder que não é democrata. É dos que mais bebeu dos vícios do sistema de partido único. Então não consegue dar um ar novo ao MPLA. Mas há de chegar o tempo em que o MPLA terá novos atores, se calhar um pouco mais adequados à dinâmica do país e neste âmbito da democratização e não só, mas o importante, sobretudo, é que o MPLA em 2027 passe para a oposição. O único remédio para Angola é a alternância política. Com o Alternância MPLA política. política. Com a MPLA já não há sustentabilidade para nada. Nesse preciso momento, você não pode esperar absolutamente mais nada do MPLA. Se você disser que está à espera que o MPLA faça alguma coisa de bem, então você gosta de se enganar a si próprio. O MPLA já não tem mais nada a dar aos angolanos. Deputado, estamos a ver que o clima para as eleições começa a rolar. O Tribunal Constitucional abriu-se, não sei o que é que aconteceu, se é um milagre, se tomaram, talvez beberam camomila, ou o que é que Okay. fizeram, ou beberam lunguila, e fez bem no organismo, e estão a Sim. reconhecer vários outros partidos. E este é um tema um pouco crítico, que eu lhe faço essa pergunta, porque quero lhe lembrar uma coisa, uma das declarações que fez num dos, não sei, uma das rádios, que lhe perguntou, Sim. uma rádio lhe perguntou e pareceu que o deputado Sapinhala não pela portanto, multiplicar-se de vários partidos. Eh, Quer dissipar este diferendo aqui com a opinião pública, porque esse é um problema com a opinião pública, não é? Será Não, que... Sim. Uhum. Álvaro, isso é muito simples. Entendeu mal quem quis entender mal. Eu reitero a minha posição. Eu não sou contra a criação ou surgimento de novas forças.
O que eu disse, e repito taxativamente, é que o espaço político angolano está ocupado pela força da UNITA e do MPLA. Surge uma nova força política, tem que entender que há estas duas forças. E Álvaro, eu vou te dizer mais. Você sai, anda por Angola, pelos municípios, pelas comunas, pelas aldeias, vais encontrar a bandeira da UNITA e do MPLA. A UNITA e o MPLA estão tão enraizados no tecido social que você, ao querer vir para o combate político, tem que entender, vais encontrar a UNITA e o MPLA. É simplesmente isso que eu disse. Isto não significa dizer que eu sou contra o surgimento de outras forças. Agora, houve um interesse de desviar o que eu disse para, se calhar, alguém que se sentiu intimidado pelas minhas palavras. Houve. Eu estou errado? Não estou. Álvaro, peça a qualquer angolano para andar por qualquer província, aleatoriamente, e vá até as aldeias. Quais são as bandeiras que vai encontrar? Isso é uma constatação real, não é invenção do Adriano. Agora, e que opinião tem sobre estes novos partidos que surgiram? O que lembro mais, o mais recente é o Partido Liberal. E o partido, para já, Álvaro, é muito familiar a vocês, não é? O Partido sim, Liberal, que Álvaro, ideia tem do Partido Liberal? eu conheço bem o presidente do Partido Liberal, que é até meu amigo, o Luís de Castro. Eu, por via do Luís de Castro, já estive no AMBO algumas vezes, no Jango Cultural, para debater com a juventude do AMBO. O Luís de Castro tem ideias próprias? Tem. Fundou o seu partido, fez bem. Agora vem para a luta política no xadrez político nacional, também é bem-vindo. Isso retira a força que a UNITA tem? Não. Não. Isso coloca peso e responsabilidade ao Luís de Castro para andar mais, para ver como é que ele vai se estabelecer ainda a nível do país. Não é porque eu esteja contra o Luís. O Luís é meu irmão, o Luís é meu amigo. Agora, pelo facto do Luís ser meu irmão, o Luís ser meu amigo, eu tenho que dizer não, o partido do Luís está forte, a UNITA não está forte. Estaria a mentir. Veja, o presidente Adalberto está a andar pelo leste da Angola. Veja as multidões que estão a receber o presidente Adalberto. Álvaro, tu vais fazer de contas que não estás a ver isso? Só porque está surgindo nova força política? Não, não é honesto. Não é honesto. Eu, como sou honesto, eu tenho que dizer a verdade. E mais, eu fui jogador de futebol. Como desportista, estou acostumado a competir. Como competidor, não tenho problemas de surgimento pelas novas forças. As novas forças que surjam. Só que é um pouco como que se podia dizer naquela altura, na década em que o Pelé era a estrela. O Brasil, o Pelé foi campeão do mundo 3 vezes. Porque havia um jogador chamado Pelé na seleção brasileira. Poxa. Então, você não pode ignorar a força e o futebol do Pelé só porque também a Noruega vai competir o campeonato mundial. Está a entender? Então, como competidor, como jogador de futebol, eu estou acostumado a competições. Agora, isso tem que me tornar mentiroso? Não, eu não vou mentir por causa disso. A minha Agora, posição mantém-se. mantém-se. As Toda eleições estão a aproximar. As eleições toda estão a força aproximar. política. Sim, Diga, Álvaro. sim. As eleições estão-se a aproximar. Tu és uma pessoa privilegiada para poder nos esclarecer. Nós aqui do Bem-Aja, nós temos um público vasto e Sim, somos sim. um grupo de muitos jovens intelectuais e debatemos, e eu, pura e simplesmente, sou o porta-voz. O FPU, a FPU, nós Sim, sim. sabemos que não é possível que a FPU mantenha este formato, porque, o para já agora é um partido que vai ser definitivamente, digamos assim, formado depois do seu congresso. O Bloco Democrático não pode novamente apresentar-se nesse formato da FPU. Fazendo uma coalição ou coligação também não é possível, porque aí o símbolo da UNITA fica em parampas. O que é que vai acontecer
esta vossa aliança da FPU? Vai se desmoronar? Que formato vão apresentar? A FPU vai se manter, vai continuar, não haja dúvidas. A FPU vai continuar. Então, há a questão do zero, UNITA, Bloco Democrático, para já. O para já, num formato agregação, não era partido político. Hoje é partido político. O Bloco Democrático, mesmo como partido político, nas eleições de 2022 concorreu no formato agregação. Este ano, todas as forças que compõem a FPU terão congressos. O nosso presidente já disse de forma pública: o Congresso da UNITA vai decidir o formato em que a FPU vai se apresentar em 2027. Então, haverá a FPU, é um princípio, haverá. Como é que vai se apresentar? Vamos depois saber quando os congressos forem realizados dessas três forças. É só um pouco de paciência. Eu entendo a ansiedade, entendo a pressão com que as pessoas estão a olhar para esse elemento, mas a única coisa que posso vos afirmar é esta, que a FPU vai continuar. Agora, FPU o vai formato. continuar. Deixem que o tempo venha oportunamente de esclarecer esse elemento. Duas perguntas sociais e para irmos na outra fase que não quero adiantar para o público. Primeiro quero fazer ver este vídeo. É uma reflexão que aqui fizemos entre vários jovens. É uma reflexão que vou mesmo ser honesto. Fizemos esta reflexão antes das eleições de 2022. É um vídeo de 1 minuto e 21 segundos. Gostaria que prestasse bem atenção naquilo que este jovem vai dizer, e porque a sociedade angolana já começa a se lamentar, a sentir-se ameaçada deste problema. Vamos primeiro ouvir o vídeo e depois traga-nos o seu parecer. Existe uma falta de responsabilidade de muitos de nós já ativistas. E as pessoas, às vezes, mesmo na linha da frente, Mano Caolo, as pessoas às vezes esquecem que para nós podemos mudar esse sistema que já está a fazer 50 anos aí, e pelo menos avisá-los, porque nós não temos continuidade. Nós podem nos receber esse país. Esses que estão aí, os outros estrangeiros, da forma que estão empoderados. Eu sou estrangeiro aqui, mano, estou na linha. Até ralhar a minha criança, eu tenho que olhar de lado para ralhar a minha criança, mas estou mesmo na linha. Caolo, se eu tiver que te mandar uma ajuda, eu tenho que olhar, não é por mal, porque eu tenho alguma coisa contra ti. Estou a ser controlado. Eu sou controlado. O maliano aqui, quando está a me falar da Angola, nem o meu irmão angolano me fala da nossa terra assim como nós. Então, os nossos mais velhos que estão no poder, esses que andaram a fazer guerra entre nós, têm que saber que a continuidade disso que eles chamam de independência um dia pode vazar. A pátria um dia não pode não ser nossa. Olha, matam-se o jovem angolano, impõem medo no jovem que reclama. A guerra, a perseguição é contra o angolano. Não podemos ter uma posição. Isto pode jogar desproporcional contra nós e nós podemos não ir. Deputado, o problema vemos que o estrangeiro em Angola tomou largo. O estrangeiro em Angola tomou largo. Os jovens angolanos trabalham para os estrangeiros e são mal pagos. Os jovens angolanos são maltratados. Nossas terras são concedidas aos estrangeiros em detrimento de nós próprios, os angolanos. Tem casos aí muito, muito tristes, com o conhecimento até do Tribunal Constitucional, angolanos a lhes burlarem as terras, a lhes arrancarem as terras, mesmo com a concessão de terra do Estado, mas o cidadão depois nota que aparece alguém com costas largas, mas aparece com um estrangeiro e dizendo que nessa terra foi concedida ao estrangeiro. Eu apresento o meu documento e o Tribunal Constitucional, aliás, o Tribunal Supremo, não tem em consideração o documento que eu apresento. Portanto, o que o Gica Tetembo aqui acabou de dizer, eu ponho numa circunscrição a 360 graus. O problema está grave.
os estrangeiros estão a tomar largo e nós, os filhos da terra, estamos a nos tornar pequenos. Não é que Angola está a correr o risco de se tornar como a Áustria. Áustria, não, Olha, Austrália, Austrália, em que os aborígenes perderam o controle. Na Argentina até nem vamos falar. A Nova Zelândia, sim. os Maui também tornaram-se a minoria. Não é que Angola está a correr esse risco, deputado? Álvaro, o risco está lá e se calhar até há coisas mais graves que eu posso te dizer. E isso preocupa-me bastante. Eu sinto que a soberania tem estado ameaçada um pouco mais na perspectiva da rede da distribuição da alimentação em Angola. Quando se fala dos malianos, se fala dos libaneses, se fala de outros. Não é xenofobia, nem só contra eles. Mas a situação aqui em Angola é muito mais grave do que o que o Gica disse. Eu vou te dar um exemplo. Não te assustes. Eu estive no Cubango. Pela grandeza daquela província e a descontinuidade demográfica, a distância entre umas populações e outras é muito grande. E as comunicações não chegaram. Quando eu fui para Jamba em 2016, depois de muitos anos de ter saído de lá, voltei para Jamba. Eu cheguei lá. O único que tinha rádio de comunicação era o maliano, que conseguia fazer ligação para Angola toda e até para o estrangeiro. E os angolanos, para falarem para os seus familiares e tudo, tinham que recorrer ao maliano e pagar alguma coisa. Mais grave ainda. A rede de distribuição da alimentação lá, e eu vou te dizer mais, nós fizemos a revolução durante 16 anos. Estávamos instalados naquela área. Um dos elementos que fez com que a revolução da UNITA triunfasse e viesse o multipartidarismo foi a agricultura. Nós éramos autossustentáveis, para lá da ajuda sul-africana que vinha, mas nós tínhamos as nossas lavras, os nossos períodos de cultivos muito acentuados. E tínhamos o que comer. Hoje, quem está na Jamba e tem um parente no Menongue, e é ali onde eu digo, que vou dizer muito grave, tem um parente no Menongue, para poder lhe ajudar, o parente do Menongue vai no maliano, faz uma ligação. E através da ligação do maliano, o maliano vai te dizer, você está em que lado da cidade de Menongue? Você diz o bairro em que você estiver em Menongue. E ele vai te dizer assim, ali no bairro onde estás, no ponto tal, tem uma cantina. Vai para lá, paga o que a tua família, que a tua parente aqui quer, e ela aqui levanta a comida. Escute bem o que eu estou a dizer, vou repetir. O teu familiar vai para a cantina e não tem dinheiro. Liga e vai pedir dinheiro. Tu vais falar com o maliano, você vai dizer, ok, peça aí um saco de arroz, peça aí uns quilos de açúcar, ele vai fazer a conta na Jamba. E tu estás em Menongue, ele vai te ligar, vai perguntar, estás em que bairro? A partir do bairro em que estiveres no Menongue, quem está na Jamba vai te indicar a cantina daquele bairro, você vai onde pagar... vais ir buscar a mercadoria. E vais levantar a mercadoria. Álvaro, não há ameaça de soberania maior do que esta. Isso é muito mais grave até do que o Temba disse. Sem desprimor ao que o Temba disse. Porque isto é um sistema... Esta situação, é por isso que eu disse no início da nossa conversa, e acho que entraste em pânico e me cortaste. Eu estou a dizer, a máfia que se encontra aqui em Angola não é para brincadeira. Isso é uma máfia muito perigosa. E isto é que é o diagnóstico real do país. Por via deste diagnóstico real, é preciso buscar soluções. Mas como eu já disse,
a primeira solução, consciencialização dos angolanos. É por isso que o Mandela dizia, você quer libertar um povo, nem precisa dar arma, dá educação. E aqui é por isso que não se dá educação de qualidade, porque sabem que vão despertar o povo. Então, quando se fazem essas análises, temos que ir para a profundeza das mesmas para encontrar respostas adequadas. Porque a situação está muito mais grave do que os exemplos que o Gica deu. Ele não mentiu em nada. Não mentiu. Não mentiu. Tá bom. Então, Deputado. Consciencialização das pessoas é um dos caminhos mais eficazes que devemos ter. Ok. Deputado, como eu lhe prometi, não quero lhe roubar mais minutos, quero só lhe retirar outros 5 minutos e nos dará a possibilidade de voltar aqui e abordarmos tantos outros temas que hoje não foi possível. Então, para estes últimos 5 minutos, eu tenho um dos nossos mais velhos aqui da nossa mesa redonda, já está em linha e ele quer emitir alguma pergunta e fazer alguma observação. Mas, velho Pedro, temos então só 5 minutos com o deputado. Por favor, eu te dou 1 minuto para colocares a tua questão ao deputado. Por favor. Boa noite. Mais velho, diminua só o televisor aí em casa que está a fazer... Já fiz isso. Ok. Já fiz isso. Obrigado. Desculpa. Eu também tenho ouvidos, queria ouvir. Deputado. Muito bem, muito boa noite, mais velho Pedro. É um prazer muito grande e o programa também bem haja, o jornalista. És um deputado muito brilhante. Mas obrigado. Eu queria tocar na Constituição, mas vamos tocar no problema nacional. A soberania nacional. Desde quando é que o angolano teve a sua soberania? A minha primeira questão. Boa noite. Desde quando é que o angolano teve a sua soberania? Porque eu sei que a soberania é controlada pela economia. A economia e a agroalimentação ou agropecuária. Quando você fala da Jamba, que tinha horta suficiente, mas eu faço essas 3 questões e você acha que Angola há uma democracia? É isto. Eu só queria mesmo saber quando, e se puder responder-me, por favor, peço muita desculpa. Eu queria uns dados mesmo, quando é que Angola teve a sua soberania, ou o angolano, quando eu digo angolano, aquele genuíno, não o mestiço, o angolano. Quando eu digo mestiço angolano, não quero dizer os mulatos, os mestiços pretos. Quer dizer aquilo que o doutor Savi me dizia, os crioulos. Portanto, quando é que Angola o angolano teve a sua soberania? Ok. Muito bem. Obrigado. Ok, obrigado nós. Obrigado, mais velho. Deputado. Eu agradeço ao mais velho Pedro e começando mesmo por essa pergunta. Essa pergunta nos dava mais 1, 2 horas de debate, porque as dimensões da sua análise são variadas. E eu entendo a preocupação do mais velho Pedro. Agora, eu tenho o rigor de me manter um pouco ou sempre na linha da honestidade. E, olhando para a pergunta do mais velho Pedro, interpretando a preocupação que tem, a soberania dos angolanos está com os angolanos desde 75. Agora, os angolanos que pegaram o poder foram honestos para com os angolanos? É outra conversa. E aí entendo a preocupação do mais velho Pedro e o alcance da sua pergunta. Porque até a nossa própria independência foi mal conduzida.
seguida com a entrada dos cubanos, dos russos, depois os sul-africanos, etc, etc. E surgiu mais um período de guerra fratricida. Agora, a preocupação que o mais velho Pedro coloca em relação aos que têm o poder em Angola e aquilo que devia ser a soberania é legítima. Porque parece que os que governam amam mais os paraísos fiscais onde guardam os dinheiros do que a própria Angola. É por isso que eu disse, entendo a pergunta colocada. E eu se disser assim, Álvaro, Angola não é independente, também estou a ser falso. Uhum. É ali onde eu digo. As avaliações sobre esse assunto nos levam a muitos assuntos. Esse tema traz muitos subtemas dentro de si. Uhum. E isso estende-se no aspecto democracia da Angola. Estende-se. Como eu disse no princípio. Se olharmos para o que a Constituição consagra, Angola é um Estado democrático e de direito. Agora, as práticas verdadeiras dos atores para um Estado democrático e de direito estão lá. Este é outro debate. Porque nós em Angola ainda temos presos políticos. Em Angola as pessoas são violentadas por participarem em manifestações. E eu participo em manifestações aqui desde a 11 de março de 2011, quando na verdade os jovens revolucionários se levantaram para se manifestarem pela primeira vez. E eu estava lá com os Luates, com os Mbanzas, com os Américos Vaz, que são dirigentes do Bloco Democrático, com outros dirigentes. Estávamos lá. Mas fomos violentados? Fomos. Isso é democrático? Não é. Mas agora, isso coloca em causa a democracia da Angola ou não? Coloca. E ali onde eu digo, entendo a pergunta que o mais velho Pedro coloca. Então, são aqui várias variantes, mas eu repito, tudo isso passa pela consciencialização das pessoas. Nós temos que maturar a consciência do angolano para olhar para os males como males. E aqui, com maior incidência, a consciência dos angolanos, militantes do MPLA, porque os militantes do MPLA é que defendem esses erros todos do sistema que o MPLA montou. Para eles, isso está um mar de rosas. Estão satisfeitos com tudo, até inclusive com as consequências, porque eles têm que defender o erro. E aí onde eu digo, temos que perceber que temos aqui um papel a desempenhar para o nosso legado para as próximas e as futuras gerações. É ali onde eu levantei no princípio a questão do legado. E o mais velho Pedro tem muita razão quando traz essa narrativa. Deputado, vais ter que voltar aqui, para Álvaro, continuarmos esse assunto. Deixa eu terminar essa parte. Eu sou pai, tenho filhos. Também sou filho, tenho pais. E faço uma narrativa do desempenho de cada geração. E olho para mim. Quando os meus filhos amanhã estiverem a ser perguntados sobre quem foi o pai deles, vão dizer o quê? É isso que pesa a minha consciência para dizer, a minha missão é dar o melhor de mim para que amanhã, quando se cobre o legado do meu papel, se consiga dizer, no tempo deles fez isso, fez isso, fez isso, e eu estarei a descansar em paz, embora em ossadas, mas estarei a descansar em paz. A questão do legado geracional é muito importante, precisa fundamentalmente ser debatido em profundidade pela juventude atualmente. Uhum. Deputado, este assunto, de facto, como dissemos já desde o princípio, é interessantíssimo e eu não vou deixar escapar. Eu lhe vou convidar para voltarmos aqui, porque é um tema atual, porque tivemos já a refletir essa coisa e por isso eu vou precisar mesmo que volte para cá. Agora, deputado, eu vou pedir desculpas. Estamos no mês da mulher e tem uma das nossas seguidoras disse, é discriminação só deixar um homem falar, estamos em março, então dá-me a palavra. Claro. Ok, mas essa é a última, não vamos abrir mais linha para ninguém. Então, Judite, estás em linha. Judite, me estás a ouvir? Sim, estou a ouvir. Ok, tem a palavra. Muito obrigada. Olha, eu só queria dizer boa noite a todos. Só queria fazer uma pergunta ao senhor deputado que está aí. Se as eleições de 2027 passar a mesma coisa que em 2022, o que vai fazer a UNITA?
Muito obrigado, muito obrigado. E desde Obrigado. já, muito obrigado. E desde já, em teu nome também, aceite que eu estenda um voto do Bom Março Mulher para todas as mulheres angolanas e todas as mulheres do mundo por esse vosso mês. E indo diretamente à questão que coloca, uma garantia. O que aconteceu em 2022 não pode se repetir em 2027. Não pode. Está mais do que claro de que o povo está maduro, o povo está consciente do seu papel e com certeza vai fazer o seu papel. O que eu peço em relação a este elemento é uma questão que eu tenho estado a ouvir recorrentemente. Há vozes que apelam à abstenção. E eu tenho estado a dizer, apelar à abstenção não é o caminho. Para a UNITA defender o voto, a UNITA tem que ser votada. Se não houver voto, a UNITA vai defender o quê? Esta é outra pergunta, que é o lado inverso da pergunta que a Judith coloca. Temos de abrir a cabeça e dizer assim, normalmente a abstenção garante vitória para quem está no sistema, para quem continua no poder. As pessoas que não querem mais o MPLA no poder têm de votar, não podem ficar em casa. Por quê? Se não votarem, ok, a UNITA vai defender o voto. Vamos lá depois na contagem, as pessoas que se abstiveram a maioria e ainda o MPLA consegue uma maioria, vai ser como? É o outro lado da pergunta, já é a segunda. Então, é um outro tema que traz muitas perguntas por ali que precisam ser bem analisadas para serem respondidas. E ali, eu vou dizer uma coisa, que tem estado a trazer também controvérsia. Não é tanto apenas a responsabilidade da UNITA, é a responsabilidade da cidadania defender o voto. Se a cidadania despertar diante do mal que assola Angola, estaremos em condições de fazer a alternância e dizer assim, cada um defender o seu voto. E a defesa do voto passa por muitos caminhos, mas, sobretudo, a cidadania é o caminho certo para a defesa do voto. Porque o voto não é militante, o voto é cidadão. Nem todos que votam na UNITA são militantes da UNITA, mas todos são cidadãos. Então, por que não maturamos a consciência cidadã para que encontremos respostas eficazes para evitar o roubo na fraude de 2027? Esta é a pergunta que eu deixo no ar para reflexão. Eu tenho a minha resposta, mas fica ainda para reflexão para no bem-aja, Álvaro, e voltaremos a falar sobre o assunto. São muitos temas, muitas questões. É interessante, estou muito satisfeito pela nossa conversa. Com certeza que depois veremos oportunidade para voltarmos às vezes que forem necessárias. Entretanto, ficou o recado. A responsabilidade é partilhada. São os atores políticos e a cidadania que têm a maior responsabilidade para a defesa do voto, para a responsabilização do MPLA e, sobretudo, a efetivação da alternância no país. Esta é a dica que eu deixo para terminar a nossa conversa. E muito obrigado, Alva. Muito obrigado nós, deputado. Foi um grande prazer pela primeira vez aqui e não esperava que haveria este grande feedback positivo e espero que de sua parte também gostou de estar aqui conosco no painel do Bem-Aja. Obrigado. Ok. Muito obrigado, deputado. Estamos juntos Muito e nos bem, vemos muito brevemente. Ok. Caros amigos, então estivemos Obrigado, aqui com o deputado Sapinhala, que estudou engenharia, mas não pôde concluir porque encontrou grandes barreiras no momento em que devia fazer o estágio, o último ano, penso eu, para poder depois defender a sua tese. Enquanto isso, fez jurisprudência e concluiu os seus estudos e contou-nos aqui o seu percurso político e entramos em assuntos candentes atuais, mas ficou aqui a promessa que ele estará aqui conosco de volta proximamente. Vamos depois calendarizar para ver quando é que ele pode voltar. Como sabemos, é uma pessoa muito ocupadíssima e não será fácil trazê-lo imediatamente daqui a alguns dias. Mas fica aqui a promessa, faremos de tudo de o tê-lo novamente aqui conosco. E para a vossa informação, amanhã estaremos aqui com o Luís de Castro, presidente ou futuro presidente do Partido Liberal. Muitos já o estão a chamar de presidente, mas sabem que haverá um congresso fundativo para, portanto, elegerem o corpo diretivo e tal, para que tenham então o último crivo
legal como partido político reconhecido, não é? Então, amanhã estejam aqui conosco para abordarmos este assunto e outras questões candentes da situação sociopolítica do nosso país. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam e participaram aqui no chat. Continuem a nos dar força, continuem a estar aqui conosco. E se tu não estás inscrito ainda no nosso canal, inscreva-te e partilha esta live para que muitos outros ouçam aquilo que foi dito pelo deputado Adriano Sapinhal. Muito obrigado, até lá, um chico coração, bem-aja.